Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos entrando ao vivo aqui na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Essa manhã de domingo quente, um dia muito bonito, ensolarado, e iniciamos os trabalhos de 2023. No calendário positivista, o ano de 235, pois o nosso marco zero, um deles é a queda da Bastilha, muito importante, 1789, 14 de julho de 1789. Então sejam todos muito bem-vindos, estamos aguardando nossos internautas chegarem. Feliz Ano Novo, Hallet German, seja bem-vindo. O Diego, o Felipe, sejam bem-vindos. Estamos aguardando nossos participantes chegarem. Hoje teremos estudos muito interessantes. Bom dia, querido confrade, nosso dirigente também aqui da casa, Jorge Volney Gomes, que alegria, seja bem-vindo, irmão. Seja muito bem-vindo, um grande ano para todos nós. Feliz Ano Novo. E hoje teremos estudos muito importantes. A partir desta semana iremos introduzir, além do calendário concreto, também o calendário abstrato. Então teremos dois estudos importantes, o mês da teocracia inicial, de Moisés, e o mês da humanidade, que também hoje nós celebramos a grande festa da humanidade, a festa da confraternização universal, da fraternidade universal. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco na Rede Humanidade, participando deste importante momento, desta importante abertura de trabalhos. Vamos aguardar mais alguns instantes. Então, tenham todos um ótimo ano de 235, uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, e vamos iniciar os estudos. Vamos iniciar pelo calendário concreto, né? É importante destacar que o calendário filosófico ele foi um grande aperfeiçoamento, um grande avanço do pensamento humano, pois nós conseguimos fazer um estudo real, verificável, da história da humanidade e dos seus grandes colaboradores, grandes pensadores, cientistas, inventores, enfim, não é, sacerdotes, militares, artistas, toda essa gama de seres humanos convergentes que adentraram, não é, a humanidade, não é, e que deixaram um legado, deixaram contribuições. Seja bem-vindo, Mário Júnior, excelente ano. Querido Maximiliano Martins Pinheiro, também do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, Maximiliano, uma alegria tê-lo aqui conosco. Então vamos iniciar os estudos pelo mês de Moisés. Antes damos mais um destaque ainda ao dia de hoje, que é a festa da celebração da fraternidade universal, a festa da humanidade. Então, é muito importante destacarmos que esse ser, o que é a humanidade, não é? A humanidade somos todos nós, mas vejam bem, os seres humanos convergentes do passado, do presente e do futuro. Então a humanidade ela é um ser real e eterno. Ela dura enquanto durar a espécie humana. Então é muito importante
e nós devemos aprender a conhecer e amar a humanidade para melhor servi-la. Essa é uma missão do positivista. Seja bem-vindo, Arthur. Então vamos nos aperfeiçoar para melhor servir a humanidade. Como nós nos aperfeiçoamos? Estudando, pesquisando, buscando fatos, buscando as fontes primárias, a história, não é? A filosofia da história e a história da filosofia. É muito lindo esse calendário. Vamos então, mês de Moisés, o primeiro mês do calendário positivista. Não é? O mês de Moisés, ele começa dia 1º de janeiro e termina dia 28 de janeiro. Não é? Ele representa a antiguidade mais recuada no tempo, comum a todas as grandes civilizações. Não é? Os outros 4 meses da antiguidade são Homero, Aristóteles, Arquimedes e César. Não é? E eles indicam já a transição própria ao Ocidente. Né? E, na verdade, a degradação e a reação às teocracias ocorridas, especificamente no Ocidente. Né? Degradação da arte, da filosofia, da ciência e depois a reação guerreira aos sacerdotes. As características da teocracia inicial são as seguintes. É o regime próprio às grandes civilizações sedentárias. A teocracia, ela é uma particularidade das civilizações sedentárias, não é? Enquanto o ser humano ele era nômade, ele era fetichista. Ele só desenvolveu a teocracia devido ao sedentarismo, porque ele pôde observar os astros, pôde desenvolver a matemática, os cultos, a orientação religiosa de cada civilização. As teocracias são regimes que regulam o conjunto da existência humana. Eles regulam os sentimentos, a atividade e a prática. Essa é uma das missões das religiões. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Mota, nosso querido confrade de São Paulo. Positivismo religioso presente também aqui. Normalmente, nas teocracias no passado, nas sociedades do passado, o trabalho ele era realizado por famílias especializadas, não é? Que transmitiam as funções, os conhecimentos para seus descendentes. E a partir daí se constituíram as castas, as guildas, não é? Eu estive na França e tive a oportunidade de conhecer uma sapataria, que ela já era sapataria naquele local há mais de 600 anos. Vejam bem, não é? Isso é muito difícil, né? Uma sapataria ter tanto tempo. Quantas gerações de sapateiros, de pai para filho, de filho para avô, de filho para neto, de neto para bisneto, enfim, não é? Isso é muito bonito, não é? As guildas. Isso era uma particularidade das sociedades sedentárias, teocráticas. Ocorria um desenvolvimento técnico e de conhecimento, mas muito lento. E esses conhecimentos eram regulados pelos sacerdotes, de uma maneira geral. Tinham seus segredos, seus conhecimentos herméticos, revelado apenas aos iniciados. Muitas informações que hoje são comuns a qualquer jovem do ensino médio já foram conhecimentos herméticos, revelados apenas aos iniciados. Assim, as teocracias eram conservadoras, a fim de evitar a ação progressista e dissolvente dos guerreiros. Os sacerdotes ordenavam expedições militares distantes, não é? Fundando colônias e às vezes até mesmo para dar vazão ao excesso de densidade demográfica daquela região. Ainda assim, as teocracias ruíram por fim, quando os guerreiros autóctones ou estrangeiros suplantavam a liderança dos sacerdotes, mesmo que isso levasse milênios. Mas aconteceu, né? Os grandes impérios teocratas caíram. O persa, o grego, o romano, não é? Tudo isso foi aceito como objetivo, embora seja largamente subjetivo. Essa metafísica objetivista mantém-se até hoje, a despeito das observações de Augusto Comte. Augusto Comte considera as várias teocracias existentes ao longo da história como
a do brahmanismo, dos povos pré-colombianos, persas, não é? etc. No caso da marcha ocidental, ele observa que o Egito é a grande teocracia originária. O grande berço das ideias teocráticas do Ocidente foi o Egito. Do Egito veio a ideia monoteísta, inclusive, né, por Akhenaton, depois Moisés, que tinha influência do conhecimento hermético dos sacerdotes egípcios. Depois essa profecia judaica deu origem ao cristianismo. Então veja a importância do Egito, não é? O mês e as semanas do mês de Moisés correspondem ao seguinte. Primeira semana, Moisés, é o primeiro nome que consegue representar uma teocracia, embora mesmo tenha instituído uma teocracia monoteísta, contrária ao caráter geral das teocracias. E nós temos um pouco mais de 2000 anos de monoteísmo, comparando 20 mil anos, 30 mil anos de politeísmo, não é? Então, a primeira semana, Moisés, Numa, que foi um sacerdote romano, né, lendário, caracteriza a teocracia, não é? Buda, fundador das religiões orientais, não é? Da China. Confúcio, não é? Os sacerdotes teocratas que foram as últimas teocracias a cederem, né? A China, Japão, os Incas, não é? Mantiveram características fortemente fetichistas até hoje. Bom dia, Silvia Raquel dos Santos, que alegria, seja bem-vinda. Muito bom receber vocês aqui. E o último, Maomé, né? Que é as teocracias monoteístas, em particular a judaica e a islâmica. Importante. Esse foi o calendário concreto. Vamos agora ao calendário abstrato. Nós iniciaremos também os estudos do calendário abstrato a partir deste domingo, né? No calendário abstrato, nós estamos no mês da humanidade. É o mês mais importante, é o primeiro mês do ano e é o mês mais importante. E a humanidade, para ser adorada, ela tem que ser conhecida. Ela precisa ser conhecida. Mas a sua existência em si mesma não está em questão, como no caso da divindade teológica. Assim, em termos de organização da religião da humanidade, a definição e as características do grande ser positivo são representadas para que logo em seguida tenhamos exposição do culto, do dogma e do regime. Essa é a consequência seguida por Augusto Comte no Catecismo Positivista, né? É importante lembrar que a humanidade tem que ser adorada. Devemos conhecer para melhor servir e amar a humanidade. Mas que também recebemos dela nossas ideias, nossas possibilidades de ação, nosso capital e, é claro, nossos sentimentos. Em outras palavras, a humanidade é o objeto e instrumento de veneração, conhecimento e ação. As três principais forças da psique humana, não é? O que nós sentimos, o que nós sabemos e como nós vamos agir. Augusto Comte observa que o serviço à humanidade e a busca do aperfeiçoamento pessoal e coletivo são partes constituintes importantes das relações que os seres humanos mantêm com o grande ser. Vale notar isso para evitar o misticismo causado pelo exclusivo culto dos sentimentos. No caso do culto à humanidade, ele não é um culto simplesmente emocional, ele também é ativo e racional. Isso é muito importante, né? A humanidade é idealizada pelo culto que liga o dogma ao regime. O dogma é o nosso conhecimento e o regime é a nossa ação. Sentimento, conhecimento e ação. A definição da humanidade é importantíssima. Portanto, no Catecismo Positivista, Augusto Comte apresenta os traços dela em várias conferências, embora o grosso dos seus comentários concentre-se na primeira. Antes de mais nada, a humanidade ela é o nosso grande ser.
Ele é eterno, enquanto durarem os seres humanos, enquanto existir a espécie humana, ela existirá. A humanidade é um ser composto, ele não é unitário. Quer dizer que a humanidade é formada pelo conjunto dos seres humanos em termos subjetivos e objetivos, ou seja, os que não estão mais aqui, os mortos, não é? E também os seres humanos do presente, objetivos, e os do futuro, também subjetivos. Não é? Importante é o conjunto dos seres convergentes do passado, do futuro e do presente. Não é? A humanidade recusa os parasitas, aqueles que após a infância somente consomem, sem nunca retribuírem nada. E os malfeitores, que são puramente negativos. Mas ela inclui, olha que curioso, a humanidade inclui também os animais domésticos, principalmente os cachorros. A humanidade ela reconhece o cachorro como um ser evoluído, sociável, afetivo. Olha que importante, que muito serviu já à espécie humana, não é? Como protetor, caçador. Então, viva aos cachorros, aos pets, como se diz hoje, não é? Esse anglicismo, né? Chamar animal doméstico de pet. Eu não concordo, mas se usa muito hoje esse anglicismo, né? O positivismo afirma a importância, a validade, a positividade dos mortos, que nos fornecem nossos valores, nossas ideias, nossas famílias, nossas riquezas. Assim, o positivismo rejeita a ideia antissociológica e imoral, né? Tem uma afirmação marxista que nós rejeitamos, que as gerações passadas oprimem os que vivem. Na nossa visão, isso não é verdade, não é correto. Porque nós não somos, nós até podemos, algum ser humano, até de alguma certa forma, pode ser oprimido por alguma cobrança, alguma regra, alguma tradição, mas na regra geral nós somos muito mais beneficiados pelos mortos do que oprimidos. O passado ele nos traz todo, né, o complexo cabedal de conhecimento acumulado ao longo dos milênios pela humanidade. Isso é muito importante. É? Todos temos a ambição ou o desejo de, no futuro, ser incorporado à humanidade, mas nem todos têm esse privilégio. Aqueles que deixam um traço forte da sua existência através de contribuições, de feitos, de invenções, de teorias, eles são incorporados à humanidade. Não é? Isso é para poucos, não é para todos os seres humanos. Né? A humanidade é semelhante ao homem, isso é, o nosso grande ser tem a mesma natureza do ser humano, ela é humana. Né? Ao contrário da teologia, no qual as divindades consideram os homens ínfimos e desnecessários, a humanidade não considera os seres humanos nem desprezíveis, nem inúteis, na medida em que somos e podemos ser convergentes. Cada um de nós é necessário para o verdadeiro grande ser. Saudar a presença diretamente de Trento, na Itália, o apostolado positivista da Itália, Mattia Canepelli, seja bem-vindo. O culto, o dogma e o regime permitem que o conceito de humanidade resuma as ordens humanas a exterior. Né? Então, ele consolida a fé. Né? É fundamental lembrar que o amor é a base do positivismo. O amor, né, e uma depuração dessa palavra que é o altruísmo. É a base do positivismo. É o único sentimento que permite, de fato, unir os indivíduos. A humanidade será sempre simbolizada por uma mulher. Essa mulher deve ter cerca de 30 anos, segurando no seu colo uma criança recém-nascida, um bebê, que era chamado de porvir, ou seja, o futuro. É uma analogia muito bonita. Estamos com o futuro em nossas mãos.
não é? No culto privado, reverenciamos as personificações mais próximas da humanidade, que são as mulheres. A grande dádiva da maternidade coloca as mulheres nessa situação privilegiada, como a cuidadora. Então nós devemos reverenciar as mulheres, as mães, esposas, filhas, irmãs, enfim, não é? Por fim, a humanidade substitui a divindade teológica e com muitas vantagens, reconhecendo seus serviços. Nós reconhecemos a importância da teologia, não é? E foram imprescindíveis no passado, não é, os seus serviços. Mas realmente eles pertencem ao passado. O futuro pertence à ciência, ao amor, à arte, ao conhecimento, ou seja, à humanidade, a teoria da humanidade. Do primeiro ao último, há uma diminuição da extensão territorial e um aumento da intimidade. Por exemplo, não é, os 4 laços, não é, celebrados no mês da humanidade. Não é? O primeiro laço é o religioso, ele é único e universal, ele liga todos os seres humanos. O segundo, ele é histórico e é relativo aos vínculos, que já não existem mais. O terceiro é político ou cívico, é aquele que em cada um de nós vive e trabalha. E o quarto laço é comunal, são os vínculos mais próximos e acima da família. Então, no mês da humanidade, as 4 semanas são divididas entre os 4 laços inferiores à humanidade. Não é? Muito importante entendermos isso, os laços afetivos. No mês da humanidade temos algumas datas importantes para a doutrina. Por exemplo, a mais importante delas, a Festa da Humanidade, que é hoje. Estamos celebrando a Festa da Humanidade, dia 1º de Moisés, ou seja, 1º de janeiro. Dia 19, nós temos o aniversário de Auguste Comte, dia 19 de Moisés, ou 19 de janeiro. Ele nasceu em 1798 e fez sua transformação em 1857. O Chico Oliveira está conosco também, a mãe Sinara, que alegria. O grande mestre Chico, presidente do nosso conselho consultivo, que nos dá sempre muitas orientações, muitos ensinamentos. Me ensinou muito, mestre Chico, querido, está aqui conosco, e a mãe Sinara também. Vejam que interessante o mês de Moisés, não é? Dia 4 de Moisés nós celebramos a morte de Pierre Lafitte. Lembramos, dia 4 de Moisés, a morte de Pierre Lafitte. Dia 5 de Moisés é uma data importantíssima, inclusive devemos fazer alguma transmissão especial neste dia, em parceria com o Rio de Janeiro, que é o aniversário de nascimento de Raimundo Teixeira Mendes, dia 5 de janeiro. Dia 14 de janeiro temos a transformação de Frederick Harrison, um grande estudioso do positivismo, contribuiu muito para o calendário, para a biblioteca. Dia 19 de janeiro também temos a transformação de Cândido Rondon. E dia 22 de janeiro, a transformação de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o fundador da República. Temos também, dia 28 de janeiro, o nascimento de Rosália Boyer, a mãe de Auguste Comte. E dia 28 de Moisés, a morte de Teófilo Braga, também um grande positivista, um grande estudioso do positivismo. Então, esses foram os estudos do calendário concreto e do calendário abstrato. Lembrando que a partir de hoje estaremos dissecando tanto o calendário concreto como o calendário abstrato em nossa prédica. Então, no calendário concreto, estudamos o mês de Moisés, o mês da teocracia inicial. Estamos no primeiro dia de Moisés, que é o dia de Prometeu. Farei a leitura do mês da primeira semana de Moisés, para vocês verem como é importante. Primeiro dia, Prometeu.
No dia 2, Hércules. Dia 3, Orfeu. Dia 4, Ulisses. Dia 5, Licurgo. Dia 6, Rômulo. E dia 7, Numa. Todos ligados à teocracia inicial, né? Todos ligados a ideias teocráticas, sejam hebraicas, romanas, helênicas, enfim, não é? Então, muito importante os estudos do calendário. Vamos então ao estudo da primeira prédica. Hoje iniciaremos o estudo na ordem do resumo. Tentaremos seguir essa ordem. A partir da primeira prédica, no dia 1º de Moisés, até o último dia do ano, seguiremos o roteiro de exposições estabelecido por Luiz Hildebrando Horta Barbosa, um grande positivista, que fez esse magnífico resumo do catecismo para facilitar nossos estudos. Então, vamos ao estudo da primeira prédica. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização, nosso sacerdote maior, Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento humano, de iluminação individual e coletiva, e reverenciando também todos os mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, mas lembramos também o mestre Moisés Westphalen, Mozart Pereira Soares, Carlos Torres Gonçalves, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, não é? João Luiz Faria Santos, Joaquim José Felizardo Júnior, Demétrio Ribeiro e tantos outros aqui no Rio Grande do Sul. No Paraná, professor Davi Carneiro, não é? Professor Pedro Bertomé de Mendonça, a família Perneta, tantos grandes positivistas. Em São Paulo, Pereira Barreto. No Rio de Janeiro, Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Danton Voltaire Pereira de Souza, José Mariano de Oliveira, Marechal Cândido Rondon, Benjamin Constant, Botelho de Magalhães, muito importantes, não é? Então, todos os pontos do planeta que estão aqui agora, unidos pela rede humanidade, também merecem um destaque. Temos Trento, na Itália, centro positivista, centro de estudos, o apostolado positivista de Trento, na Itália. Temos também Dr. Laville Breur, na Capela da Humanidade, em Paris, a Maison de Auguste Comte. Professor Miguel, em Oxford. Doutora Vaida Norvilaet, no Centro de Estudos Positivistas de Nova York, muito importante. E saúdo também todos os positivistas da atualidade, né? Aqui presentes, Luiz Gustavo Mota, Matia Canepelli, né? Os irmãos Lacerda, do Paraná, Renner Balduino dos Santos, também o guardião da Capela do Paraná, a Cristiane Pereira de Souza, querida confreira, dirigente do Templo do Rio de Janeiro, que nós vamos em breve falar. Hoje é uma data importante para o Rio de Janeiro, hoje celebramos a inauguração do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Já já vamos falar disso, né? E todos os positivistas que de uma maneira colaboram, de uma maneira ou outra, colaboram para a disseminação da doutrina. Professor Luiz Edmundo da Costa Leite, o presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade do Rio, e o seu vice, Cipriano César Teixeira Mendes, o professor Abdon Barreto Filho, o irmão Arthur Avellini, Éder Bertotti, Jorge Volney, muitas pessoas queridas que estão aqui conosco. Uma alegria muito grande. Então, querida Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti, mais do que a nós mesmos, com o sinal religioso que me foi ensinado aqui, pelo inesquecível mestre Afrânio Capelli, eu abro o estudo do Catecismo deste domingo, aqui na Rede Humanidade. Lembrando sempre que todas as religiões têm os seus sinais, para quem está chegando agora.
O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo tem o seu sinal, o judaísmo tem o seu sinal, a maçonaria tem os seus sinais, embora eu não vá realizá-los aqui. A religião da humanidade também tem o seu sinal, seu axioma sagrado, sua fórmula, que é a seguinte: com a mão esquerda no peito, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Este é o sinal da religião da humanidade. Vamos ao estudo da primeira prédica, que para mim é uma das mais lindas, uma das mais importantes. Objeto e oportunidade do catecismo positivista. O positivismo desvenda e sistematiza a verdadeira providência moral, intelectual e material da sociedade. Ela é uma síntese subjetiva, porque nós não temos respostas prontas, diferentemente da teologia, onde a síntese é objetiva. A nossa síntese ela está em constante transformação, em constante análise. Não é? A religião da humanidade vem substituir a democracia e a aristocracia pela sociocracia. Nosso regime é a sociocracia. É preciso preservar e fomentar na paz o aproveitamento comum do planeta humano. Nós temos tudo para promover a felicidade humana terrestre, sem fome, sem injustiça, sem guerra. Basta nos libertarmos da vaidade, do egoísmo, da ganância. São os grandes malfeitores, antigos inimigos da humanidade. A ganância, a tirania, a ignorância, o vício, não é? Tantas civilizações, tantas sociedades já foram dizimadas por esses inimigos, não é? Então devemos estar vigilantes, estarmos vigilantes. Vejam a parte mais importante, que eu vou enfatizar, sempre defendendo o Estado laico, a liberdade de culto religioso, não é? Por isso nós afirmamos que toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. O Estado é laico. Faço um apelo novamente aqui a todos os líderes religiosos, todos os líderes cristãos, judaicos, islâmicos, espíritas, afro-umbandistas, budistas, shintoístas, hinduístas, que respeitem o Estado laico. Atenção, todos os pastores evangélicos, respeitem o Estado laico, respeitem a liberdade de culto religioso, pois estamos presenciando práticas criminosas, onde líderes religiosos, na ambição de concorrerem a cargos eletivos, promovem verdadeiros currais eleitorais em seu benefício próprio. Isso é ilegal, isso é imoral, certo? Então, pedimos que respeitem o Estado laico. Isso é muito importante. O Oriente e o Ocidente serão finalmente unidos pela religião da humanidade. Nada modesta a pretensão do nosso mestre, não é? Dissolver essas discussões acerca das teocracias e converger para o Estado laico, positivo, que vai unir o Ocidente e o Oriente finalmente. Pois essa doutrina satisfaz ao mesmo tempo a inteligência, a atividade e o sentimento. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da síntese universal. Leiam o Catecismo Positivista. Mas que alegria recebendo aqui meu querido irmão Jean Francisco Calisto. Grande Jean, uma alegria muito grande.
um antigo colaborador da casa, grande amigo, grande irmão, que tem colaborado imensamente para a proteção, para manter a nossa casa segura. Ele é um dos guardiões residentes aqui no templo e tem desempenhado uma tarefa importantíssima, colaborando, auxiliando. Então fica aqui meu agradecimento, Jean, a todo o teu esforço em nos auxiliar, em nos aconselhar. O Jean também é um grande pensador e sempre me aconselha com grandes palavras, com sábias palavras. Então fica aqui o meu agradecimento a Jean Francisco Calisto e também ao outro apóstolo importantíssimo, Carlos André Benevides. Eles dirigem aqui o nosso Centro de Artes Marciais, o Dojo, a Shoridô, e desenvolvem um trabalho muito importante ensinando a filosofia das artes marciais para os jovens, não é? Trazendo saúde, trazendo esporte, trazendo benefícios para essa juventude. Parabéns, Jean e André, pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na congregação. Um forte abraço, meu irmão. Então vamos agora lembrar que dia 1º de janeiro, foi inaugurado o Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Então é muito importante sempre lembrarmos, dessa data. Neste dia inaugurava o Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, que continua ativo. E esse ano tive a honra de retomar as prédicas religiosas do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. O querido Maximiliano estava presente e outros colaboradores, professor Leonardo Baliano, os irmãos Proença Rosa, professor Clóvis Neri e a nossa anfitriã Cristiane Pereira de Souza, que tem desenvolvido um trabalho magnífico, não é? Frente à restauração, à modernização, e graças a esse esforço podemos então finalmente, no final de 2022, reabrir o Templo do Rio de Janeiro às prédicas religiosas, ainda em caráter fechado, reservado, não estão totalmente abertas ao público, mas já com convidados, já utilizando a nave principal, que é tão linda, grandiosa, é um templo suntuoso, belíssimo, que é o Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Então fica aqui a nossa homenagem ao aniversário do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, que é hoje, dia 1º de janeiro. E hoje é uma manhã realmente muito especial, pois estou recebendo aqui também a nossa grande sacerdotisa, professora Zélia Helena Dendena Sampaio, grande poetisa, escritora, filósofa, livre pensadora. E a professora Zélia ocupa a cadeira que pertenceu a Caldas Júnior na Academia Rio Grandense de Letras. Então, sempre uma honra, professora Zélia já quase com idade centenária, mas ainda em plena atividade intelectual, participando ativamente, de nossas conferências. Uma alegria muito grande, professora Zélia Dendena Sampaio, tê-la aqui conosco mais uma vez. Saudades de te dar um abraço apertado. Vamos combinar um chá para colocar o assunto em dia e poder usufruir dessa sua magnífica presença, dessa sua iluminada inteligência. Muito obrigado, professora Zélia, por todo o carinho, todos os ensinamentos, todo o apoio que a senhora tem prestado à Igreja Positivista. Não é? Então, vamos para um outro tema importante. Não é o tema mais agradável, mas é necessário, né? Lembrando que continuamos enfrentando grandes desafios, que as taxas de manutenção aqui deste prédio são altas, mensais. Temos sempre grandes desafios, não é? De melhorias, de manutenções, de consertos. Estamos trabalhando no projeto elétrico, no projeto hidráulico, no projeto arquitetônico. Isso tudo demanda tempo.
e principalmente demanda muito capital. Então, realmente estamos necessitados da ajuda da nossa congregação. Quem puder colaborar, então, temos a campanha do Pix Positivo. Deposite qualquer quantia na conta da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul e seja um benfeitor da humanidade. Muito importante a atuação de todos. Graças a vocês, ao longo do ano, nós conseguimos manter as portas abertas, manter a luz acesa. E fica meu compromisso, era para ser hoje, mas semana que vem eu vou ler o nome de todos que colaboraram na campanha de arrecadação ao longo do ano de 2022. Vou ler nome por nome da lista dos convergentes benfeitores da humanidade que colaboraram com o Templo Positivista de Porto Alegre, com suas necessidades. Pois é muito bonito, não é, vir aqui, achar um lugar maravilhoso, achar a doutrina belíssima, mas positivista de verdade colabora e participa da rede Humanidade, seja com doações, não é? Seja com a colaboração para a nossa lojinha, com livros, discos, antiguidades, roupas, seja com a presença nos nossos mutirões de limpeza, de conservação, de manutenção, ou seja, tem muitas formas de ajudar o Templo Positivista, certo? Contamos com o apoio e com a presença de vocês. Saudamos aqui todos os presentes, não é? Nossos visitantes. Recebemos esse grupo maravilhoso hoje aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de todos. Casa cheia, fico honrado, fico lisonjeado com a presença de vocês aqui. E lembramos que todo domingo estamos aqui, ao vivo, às 11 horas, na Rede Humanidade. Entrem no nosso site www.templopositivista.org.br. E para colaborar com a campanha do Pix Positivo, lembro que a nossa chave Pix é o CNPJ da Igreja. Está amplamente difundido nos nossos canais, nas nossas redes sociais e no nosso site. Por hoje era isso. Muito agradecido aos que me acompanharam aqui nesse dia tão especial, o dia da Festa da Humanidade, da grande confraternização universal do dia 1º de Moisés, de 235 do calendário positivista e 2023 do calendário vulgar. Muito obrigado pela presença de todos. Encerro, como de costume, com um pouco de música para, no silêncio do nosso interior, fazermos nossas meditações, nossas reflexões, elevando nossos sentimentos, nossos pensamentos, não é? Auxiliados por uma das mais sublimes das artes, que é a música, a arte do sentimento. Saudar a presença de todos que estiveram aqui ao vivo, Maximiliano, a Silvia, a Raquel, o Jean Francesco Calisto, a Ivete, querida Ivete, também aqui conosco, o Chico Oliveira, querido mestre Chico, Mãe Sinara, Matia Canepelli, o Celso, professora Zélia Dendena, Luiz Gustavo Mota, muitas pessoas queridas, Harlet German, muitas pessoas queridas aqui presentes. Vamos então fazer um pouco de música para elevar nossos sentimentos e nossos pensamentos. Saúde e fraternidade a todos, muito obrigado pela presença.
Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Olha que alegria, saudar a presença da doutora Vaida Norvillait. Já falei, já mencionei ela no início, mas agora ela está aqui presencialmente. Muito obrigado, doutora Vaida, por todo o auxílio e parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela brilhante tese de doutorado que estás desenvolvendo, um trabalho muito bonito. Meus parabéns. O Gabriel também, seja bem-vindo, Gabriel. O Felipe, um abraço, Felipe. Nós é que agradecemos a presença. O irmão Jorge Volney, Mário Júnior, Luiz Gustavo Mota, Harlet German, a dona Ivete, o Maximiliano, a professora Zélia, o Jean Francesco, o mestre Chico e todos os queridos, a Silvia Raquel, todos os queridos amigos e amigas que estão aqui participando da prédica. E não se esqueçam, Positivista de Verdade está na Rede Humanidade. Colaborem com nossas campanhas, auxiliem a Igreja Positivista e participem todos os domingos ao vivo, aqui nas redes sociais, Instagram e Facebook da Igreja Positivista. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo 2023, um ótimo 235 e feliz Festa da Humanidade a todos nessa data que comemora a grande confraternização universal, a grande fraternidade universal. Tenham todos um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade.